Olá, eu sou o Cleiton, curso graduação em Letras pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os gêneros discursivos ou textuais na perspectiva da escola australiana. Bom, para fundamentar esse trabalho, levamos em conta os documentos e parâmetros nacionais publicados no ano de 1998. Esses documentos, orientam que as atividades de ensino de língua materna sejam voltadas especificamente para atividades que envolvam leitura, análise linguística e produção textual. Compreendemos que essas atividades somente poderão ser efetivas se tiverem como objeto o texto em suas diversas instâncias, em suas diversas possibilidades na sociedade, e que compreendam que esses textos são instanciações dos gêneros discursivos textuais que circulam na nossa sociedade. Não é objetivo aqui discutir diferenças entre gêneros discursivos ou gêneros textuais. Compreendemos que os gêneros são sim instâncias de discursos e são a materialidade, ou seja, a sua materialidade se dá por meio de textos. Especificamente da escola australiana ou escola de Sydney, que vamos comentar logo a seguir. Quais são então os pressupostos teórico-metodológicos? O linguista Halliday, a partir da década de 70, nos anos 75, mais tarde 84, e nessa publicação do ano de 94, criou uma teoria linguística chamada sistêmico-funcional. Sistêmico porque compreende a língua como um sistema abstrato que nos fornece opções para trabalho, para mobilizar, para que possamos mobilizar na nossa comunicação cotidiana. E funcional porque essas estruturas linguísticas sempre são utilizadas com um objetivo específico, com uma função específica dentro dos nossos enunciados. Halliday e Metzen elaboraram então uma gramática sistêmico-funcional, que da mesma forma que a gramática da língua portuguesa, busca dar conta do funcionamento da língua como sistema, né? Então temos, por exemplo, em uma oração, os participantes, os processos, as circunstâncias que estão envolvidas, todas essas questões os autores buscam dar conta nessa gramática sistêmico-funcional. Essa linguística sistêmico-funcional e a gramática serviram como base para a elaboração de uma pedagogia de gêneros, que é a chamada pedagogia da escola de Sydney ou pedagogia da escola australiana, dos autores Rose e Martin, que não está aqui citado. Esses autores realizaram pesquisas durante 3 décadas, década de 70, 80 e 90, e também nos anos 2000, no país da Austrália. As pesquisas foram feitas com estrangeiros, né, com imigrantes estrangeiros que não tinham o inglês como sua língua materna, ou também para o trabalho e alfabetização dos nativos da região. Qual é a compreensão base de gênero para o trabalho desses autores? O gênero é entendido como um processo social organizado por estágios e orientado para propósitos sociais específicos. O que são então processos sociais? São todas aquelas atividades que nós realizamos no nosso dia a dia e que são sempre orientadas para o cumprimento dos nossos objetivos, tanto na esfera profissional, nas nossas atividades acadêmicas, todas aqueles pequenos atividades que realizamos, tanto oralmente quanto de forma escrita, podemos considerar como gêneros. Para a escola australiana, e aqui vem um ponto específico, os gêneros não são as características que distinguem um texto do outro. Qual é a compreensão então de gênero? Os gêneros são como uma espécie de um grande guarda-chuva, onde nós podemos compreender que os gêneros são então argumentativos, são narrativos, são descritivos, são expositivos, são dissertativos. Por exemplo, dentro desse guarda-chuva maior, que seriam os gêneros argumentativos, nós temos instanciações desses gêneros que são os registros.
São registros do gênero, por exemplo, artigo de opinião, carta aberta. Para dar conta dessas atividades de leitura, de aprendizado de leitura e de escrita, a pedagogia da escola australiana criou um ciclo que é a pedagogia Ler para Aprender. Nesse ciclo, temos atividades de preparação para leitura, construção conjunta, escrita autônoma, leitura detalhada, reescrita conjunta, reescrita individual, construção por partes ou por períodos do texto, revisão ortográfica e escrita de períodos. Qual é a proposta metodológica, então, para essas atividades? O que se faz em cada etapa? Na negociação do campo, acontece a identificação e a delimitação do gênero. Se observa qual é o material, qual é empiricamente o material que está sendo utilizado para analisar quais são as atividades possíveis a partir desse texto. Na segunda parte, o momento de desconstrução do texto, a parte que iremos aprofundar mais adiante, aborda-se o contexto de situação e a leitura detalhada do texto. Na terceira parte, construção conjunta é a prática, como o próprio nome diz, de construção conjunta de um grupo de pessoas para um determinado texto. Mais tarde, então, a construção independente ou prática individual de escrita. Bom, aqui iremos então fornecer um guião de análise, um guia para análise textual e contextual, com atividades que envolvam leitura detalhada. Vamos utilizar como exemplo aqui o artigo de opinião, né, que é um gênero argumentativo, e para esse texto iremos analisar o contexto de situação, o campo, as relações e o modo. O que são esses elementos? O campo é o que acontece de fato, por que acontece, qual é a atividade que se realiza. Por exemplo, no artigo de opinião, a atividade que se realiza é a de expressar sua opinião a respeito de um tema relevante para a sociedade. Relações, de quem e para quem, são questões fundamentais para que a gente possa entender o funcionamento do gênero na sociedade. Quem escreve e para quem escreve, qual a relação social que existe entre essas pessoas que estão envolvidas na construção do texto, na construção e veiculação do texto. E finalmente o modo, que é o meio pelo qual, ou veículo pelo qual esse texto circula. De modo geral, tomando ainda como exemplo o artigo de opinião, esse texto pode ser veiculado em jornais, que tem periodicidade semanal, diária, em revistas mensais, semanais, em sites, em blogs pessoais que têm publicação aleatória. Mais um item, então, para que pensamos os gêneros. Qual a modalidade de texto? Como falava antes, o gênero argumentativo é um guarda-chuva grande e ele fala sobre os textos que essencialmente têm como organização textual sequências que sejam argumentativas. Isso não implica que esse texto tenha somente essa modalidade de texto. Ele pode ter, sim, a modalidade dissertativa, narrativa, expositiva, descritiva, desde que essas outras modalidades estejam a serviço da argumentação dentro do texto. Ou seja, há predominância de uma modalidade que vai ocorrer com vai ser mais incidente dentro do texto, mas isso não exclui outras possibilidades de ocorrência de outras modalidades de texto, desde que estejam a serviço do gênero em específico. Temos aqui um esquema que foi organizado pela professora Cristiane Fuser, da Universidade Federal de Santa Maria, para que pensemos brevemente o artigo de opinião. Então, temos o articulista, né, que escreve com um propósito comunicativo específico, né, vai ser direcionado para leitores, por exemplo, de mídia impressa ou eletrônica, e vai circular justamente nesses meios de circulação, jornais, sites, revistas, blogs.
Finalmente, as análises contextual e textual deverão ser atividades preparatórias para a escrita de textos pertencentes ao gênero estudado, focalizando o funcionamento da linguagem escrita em contextos específicos. Retomamos. Essas análises terão como foco o texto, buscando nesse texto elementos que marquem o contexto, que demonstrem o contexto onde esse texto foi produzido. E essas atividades deverão dar conta de possibilidades de escrita. A pessoa que faz essas atividades, nosso público-alvo, nossos alunos, deverão realizar essas atividades visando a produção ou a tornarem-se capazes para produzir textos desse gênero que foi estudado. Algumas referências para o nosso trabalho: os autores Gouveia, que é um autor que vem trabalhando com a linguística sistêmico-funcional em língua portuguesa, Halliday, e os autores Rose e Martin. Obrigado pela atenção. Deixo aqui meu e-mail para contato. Muitos pontos que ficaram abertos nesse vídeo procuraremos dar conta em trabalhos posteriores, quem sabe em alguns próximos vídeos. Deixem nos comentários suas dúvidas, sugestões. Obrigado e até mais!